Olha, gente, é visível a situação triste pela qual passa o estado do Rio Grande do Sul e, infelizmente, fatalmente, gente, em períodos de crise, é muito comum que você tenha ali alguns engraçadinhos ou aquelas pessoas que tentam se apropriar da tragédia em benefício próprio, né? Isso é muito comum. A gente falou agora há pouco dos muitos estelionatos, muitos estelionatários utilizando chave de Pix pessoal ou de organizações criminosas para tentar concentrar parte das doações. O povo brasileiro é solidário, o povo catarinense é solidário. Obviamente a sociedade civil está assumindo um custo também em apoiar o que acontece no Rio Grande do Sul, em se solidarizar com as pessoas que precisam, com as famílias que precisam, mas existe um aspecto político que precisa ser levado em consideração, né? O governador Eduardo Leite, neste final de semana, utilizou em alguns momentos a seguinte fala: nós precisamos de um plano Marshall para reconstruir o Rio Grande do Sul, medidas excepcionais. E aí, meus amigos, só para você entender, o plano Marshall, ele foi um plano ajeitado pelos aliados para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos seus milhares de mortos, teve aí grandes cidades absolutamente arrasadas por bombardeios e precisou realmente passar por uma reconstrução de pontes, de canais de irrigação, de diques, de prédios públicos, de estradas, de rodovias, de aeroportos. Então foi um plano ali concentrado basicamente com o dinheiro norte-americano ou dinheiro que vinha desse grupo de aliados para reconstruir as nações europeias. E é mais ou menos o que hoje o Eduardo Leite prega como futuro para o Rio Grande do Sul: utilizar a legislação brasileira para levantar capital e atrair esse capital para o Rio Grande do Sul para efetivamente conseguir ali de fato dar um caminho, uma sequência para a reconstrução do estado. Não se sabe ainda ao certo o custo material do que vem acontecendo por lá. Agora sabe-se que muitas cidades infelizmente padecem de uma reconstrução total, significativa. A gente falou agora há pouco de São Leopoldo, que é uma cidade que tem 220 mil habitantes, 180 mil estão desalojados. Ali você tem bairros inteiros que foram dizimados, que se perderam com a força das chuvas, com as enchentes. Então é fato que precisa sim de uma organização, precisa sim de um orçamento de guerra para ajudar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E aí, gente, entra quem? Entra, obviamente, o próprio governo do estado, com os seus recursos próprios, entra especialmente o governo federal, que vai precisar reorganizar a legislação ou reorientar a legislação para que esse dinheiro venha da forma mais rápida possível. A gente sabe que é comum dentro do estado existir uma certa burocracia. Então ontem nós vimos um desembarque lá no Rio Grande do Sul do presidente Lula, 8 ministros e mais o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Qual é a ideia e que o Arthur Lira, para mim, que foi ontem o discurso mais razoável, né? Porque foi sem politicagem, foi sem dramaticidade, foi direto ao ponto, né? Nós precisamos ao longo dessa semana rediscutir alguns padrões para a liberação dessa receita extra, que obviamente a gente ainda não sabe de quanto é, mas a gente precisa atender da forma mais rápida possível, eliminando a burocracia. E é isso que a gente pede, e é isso que o estado do Rio Grande do Sul espera do governo brasileiro e de onde sai o recurso. O recurso vem de Brasília. Ele não pode ficar parado na burocracia. Ele não pode ficar parado na falta de vontade. Porque, afinal de contas, gente, dinheiro vai vir da solidariedade do povo brasileiro. Vejo muitos colegas se organizando, mandando R$10, R$50, R$100, R$1.000. Daqui de Santa Catarina a gente tem visto um clamor solidário impressionante. Aqui em Itapema, por exemplo, meus amigos, cerca de 30% dos nossos moradores são gaúchos. É um número muito significativo. Então, essa audiência esmagadora que a Rádio Cidade tem aqui, diariamente fala com gaúchos. E a gente sabe do esforço que essas pessoas têm feito para tentar ajudar a sua família no primeiro momento e daqui um pouco para olhar para o Rio Grande do Sul com a tese e com a necessidade da reconstrução. Ponto. Agora não depende só da causa solidária, não depende só da sociedade civil. É preciso que governo federal, que governo estadual e que os próprios municípios, e eu vi muitos prefeitos chorando, muitos prefeitos na lona, aqueles que realmente estão vendo porque estão de casa em casa botando o pé na lama. Vi prefeitos inclusive com lama até o pescoço resgatando gente no Rio Grande do Sul. Tem muita gente envolvida de coração e de alma na recuperação do Rio Grande do Sul, no salvamento das pessoas.
mas esses municípios também precisam se planejar para se reconstruírem. É uma jornada longa, é uma jornada extrema, cansativa, vai ser árdua, e a gente não pode ter a burocracia impedindo o Rio Grande do Sul de voltar a ser grande. Então, quando o Eduardo Leite diz que é preciso um plano Marshall, sim, é preciso um plano Marshall, especialmente dentro do Congresso Nacional, dentro do governo federal, para que as coisas não travem na burocracia, para que as coisas sejam céleres, sejam rápidas e o povo gaúcho possa receber o atendimento que tanto precisa e ter o destaque que sempre teve. Um estado absolutamente pujante, um estado rico, de pessoas absolutamente trabalhadoras, de gente que está por lá agora com orgulho. Isso é muito bacana, né? A vaidade do gaúcho também, que vai dar uma força impressionante para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído. E em cima dessa vontade do povo gaúcho, em cima dessa solidariedade do povo brasileiro, é preciso que as autoridades deixem de fazer politicagem barata. Tem muita gente fazendo politicagem barata. Tem muita gente querendo arrumar um componente político para uma tragédia natural. Tem muita gente culpando A, tem muita gente culpando B, tem muita gente se eximindo de culpa, mas tem que entender que a politicagem nesse momento precisa ficar de lado. Político barato, gente, político barato você acha em toda esquina, isso é fato. Agora, gente de bem, isso é difícil. Mas vai uma dica, viu? Estude. Não sai falando a primeira coisa que você ouviu na sua rede social. Não sai repetindo a mesma coisa que você viu no seu grupo de WhatsApp. Estude, para que você não pense nem fale bobagem. Infelizmente, tem muito político se aproveitando da sua falta de informação para crescer em cima da tragédia. Cabe a nós, população civil, sermos solidários com o Rio Grande do Sul, mas fiscalizar a politicagem barata, fiscalizar a burocracia e sim, de mãos dadas e com muita cobrança, reconstruir o Rio Grande do Sul.